Bom dia, caros alunos. Falando um pouquinho agora a respeito do conceito de tensão e deformação. Observe lá no nosso LDD, Livro Didático Digital, na unidade 2, em que o estudo da tensão e o estudo da deformação, ele está dividido em três seções. A seção 2.1, tensão de ruptura, coeficientes de segurança e tensões admissíveis. A seção 2.2, relação entre a tensão e deformação, e na seção 2.3, comportamento dos materiais quando submetido à tensão de tensão e deformação. Quanto ao conceito de tensão e deformação, nós precisamos lembrar que sempre o estudo de tensão será uma força sobre área. A literatura, ela nos mostra algumas variações a respeito das letras que podem ser substituídas no conceito de força sobre área. Nesse caso, as tensões últimas é uma forma de cálculo do estudo da tensão e que sempre será força sobre área, ou carga sobre área, ou uma certa força sobre uma determinada área. Sempre será o estudo da tensão. O nome já diz, é a tensão de um material e ela pode ser obtida a partir de uma força última. Observe que ele utiliza a letra P, mas no sentido de indicação de uma força. E essa força é relativa à tensão máxima que atua em uma peça antes dela se romper. Então, o cuidado é com relação ao rompimento da peça. E ela pode ser expressa, então, conforme a equação, onde A é a área da seção transversal, ou seja, sempre será tensão igual a força sobre área. As tensões últimas e as forças últimas é uma derivação da forma em que se fala tensão ou carga. São apresentadas na literatura como tensão de ruptura e força de ruptura. Observe que a variação sempre está na forma de interpretação da literatura, mas a forma de cálculo sempre será a mesma. O que difere é a interpretação do que estaremos calculando. Nesse caso, estamos estudando a tensão máxima admissível, que seria novamente uma carga, uma força admissível sobre uma determinada área. Observe que para o cálculo de tensão sempre usaremos uma determinada carga sobre uma determinada área. A interpretação sempre estará voltada para o que você pretende determinar. Independentemente do que estaremos procurando no cálculo da tensão, sempre será uma tensão admissível, uma carga admissível, uma carga última, uma força última, uma força admissível por uma determinada área. A tensão utilizada para o dimensionamento do elemento estrutural são as tensões admissíveis. Nesse caso, é admissível por uma questão de segurança, onde não expomos as peças estruturais às condições de ruptura. Dessa forma, essa tensão é um valor menor que a tensão de ruptura. Claro, tensão máxima admissível antes que o corpo entre numa perda, numa ruptura, num desgaste. E aí essa deformação seria agora plástica, perdendo com certeza o corpo, a matéria-prima, o material. A partir do estudo das tensões, podemos dimensionar uma barra sob uma ação de uma força axial. Observe o sentido da carga em P em relação ao olhar e ao anel que está sendo tracionado. Esse esforço é axial em relação ao olhar e ao furo da matéria-prima da peça em que a carga está sendo submetida. Tente lembrar que você normalmente pode estar fazendo essa carga axial no sentido horizontal ou também no sentido vertical,
como se você fosse tracionar alguma coisa, mas o sentido da carga, como se fosse num guindaste, estaria tracionando uma determinada eh, carga, uma determinada força no cabo de aço em relação à barra que, por sua vez, estaria presa em alguma outra peça que estaria sendo movimentada. De qualquer forma, a tensão normal ela é uniforme e o cálculo da tensão novamente sempre será uma determinada força dividido por uma determinada área. E essa área, por sua vez, é igual a cargas que está sendo utilizada dividido pela tensão máxima admitida. Uma outra situação no estudo da tensão é possível compreender com relação ao elemento estrutural, em que está sendo submetido a uma tensão normal e as forças aplicadas são forças de compressão. Nesse caso, observe o exemplo, a carga que está sendo inserida sobre a viga I, ela está no sentido de compressão em relação à base, que por sua vez estaria no solo. Então, observe e lembre-se que a resultante da reação da área de compressão será sempre igual a zero, possibilitando a condição de equilíbrio. A carga P ela é igual à reação de todas as cargas que estão na base da viga, da chapa soldada na viga I. E essa distribuição, essa reação, ela é uniforme em relação ao total da barra. E o estudo da tensão máxima admissível, ela é a força, ou seja, a carga de compressão em cima da área total da base da chapa que está ancorada no solo. Se considerarmos que o estudo da tensão admissível sempre será uma força sobre uma determinada área, é possível identificar que área é igual a força a carga dividido por essa tensão. Observe que a fórmula do cálculo da tensão sempre será a mesma. O que pode variar são as letras para identificação da interpretação do cálculo. Nesse caso, a letra V ela é a mesma que a letra P. Na realidade, é a mesma que a carga, a força exercida sobre uma determinada chapa que está engastada em um outro suporte, ou, nesse caso, o estudo do parafuso. Conhecendo o esforço atuante V, que nada mais é do que a carga P, que também pode ser interpretada como uma determinada força, e a tensão admissível nessa relação do parafuso, podemos calcular o esforço de cisalhamento. E aí, então, definimos a área necessária para suportar esse determinado esforço. Ou seja, a tensão de admissão admissível é a força sobre a área, a carga sobre a área. Portanto, a área é igual a essa determinada carga dividido pela tensão máxima admissível. No nosso estudo das tensões, podemos derivar o nosso conceito e o nosso conhecimento para o dimensionamento ou comprimento de ancoragem de uma determinada barra que fica engastada numa parede, cujo interior e a forma de engastamento é o concreto. Então, eu tenho uma determinada barra fixada em uma parede, concretada, e esse comprimento que será concretado, ou seja, o comprimento da barra que ficará engastada para suportar essa carga, observe o sentido de tração da carga, P. Esse sentido continua sendo axial ao eixo. Todavia, a base de cálculo dessa determinada área sempre será sempre tomará por base o cálculo do volume, que nada mais é do que o volume de uma barra igual a π vezes raio quadrado vezes a altura. Essa altura é o comprimento que ficará engastado dentro do concreto.
Baseado nesse conceito, é possível calcular o comprimento desse engastamento. Novamente, tensão de admissão sempre será uma força dividida por uma determinada área. Nesse caso, lembre-se que a área, nesse caso, é toda a massa da barra dentro do concreto da parede. Portanto, a área é igual a π vezes d. Usando o conceito de volume, se eu multiplicar pelo comprimento da barra que ficará presa dentro do concreto, eu tenho que π vezes d vezes o comprimento é, é igual o volume do material que está preso na massa de concreto. Portanto, esse comprimento nada mais é do que a carga, o esforço, dividido pela tensão máxima admitida, vezes o π vezes o diâmetro. No nosso estudo das tensões, vamos encontrar uma forma de cálculo do coeficiente de segurança. O coeficiente de segurança ele está relacionado com a tensão admissível e uma outra determinada tensão. Pergunto eu, o que é esse coeficiente de segurança? Como se calcula esse coeficiente de segurança? Quais são as variáveis utilizadas para cálculo do coeficiente de segurança? Essa pergunta eu gostaria que você respondesse em forma de relatório, por escrito, e me enviasse via e-mail até dia 27 de 3 de 2020. Nós estamos no dia 24, 25, 26, 27. Vocês teriam 3 dias para encaminhar essa resposta. É uma atividade, é um trabalho, é uma pesquisa. Eu gostaria que ela fosse muito bem feita, muito bem relatada, muito bem escrita, e você usasse o conceito, a teoria, usasse todas as formas para que você possa, além de estudar, me mostrar como se fosse uma apresentação, o que é esse coeficiente de segurança, como se calcula esse coeficiente de segurança. Com relação ao nosso estudo das tensões admissíveis na matéria-prima, na barra, no eixo, no tubo quadrado, independente de onde ele seja, eu gostaria só de trazer um lembrete que o nosso livro didático digital ele não mostra esse passo, simplesmente coloca a dedução da fórmula sem que a gente possa observar essa transformação. Para o cálculo do parafuso, diâmetro do parafuso, sempre será aplicado a fórmula do cálculo de tensão de cisalhamento. E a tensão admissível, qualquer tipo de tensão, será sempre força sobre área, carga sobre área, P sobre área, V sobre área. A letra que identifica não é o nosso problema. Portanto, se eu estiver trabalhando com a fórmula tensão de admissão é igual a V sobre A, ou força sobre área, eu sei que a área vezes a tensão de admissão, admissível, é igual a essa determinada carga. Portanto, matematicamente, a área necessária, ela sempre será a carga dividido pela tensão de admissível. Nesse caso, a área, se eu estiver trabalhando com uma barra, não posso esquecer que é π vezes d a área, π vezes d2 sobre 4. Nesse caso, ela seria igual a carga dividido pela tensão admissível. Observe que eu estou substituindo a área por π vezes d2 sobre 4. π vezes d2 sobre 4 será igual a carga dividido pela tensão admissível. Lembrando que π vezes d2 sobre 4 vezes a tensão admissível será igual a 4 vezes V. Multiplica em cruz. Lembrando que nesse caso, para que eu consiga estudar a transformação da fórmula, eu tenho que multiplicar em cruz. π vezes d2 sobre 4 vezes tensão de admissão é igual a 4 vezes V. Nesse caso, d2, ou seja, diâmetro ao quadrado, é igual, matematicamente, 4 vezes a carga dividido por π vezes a tensão admissível. D2 d elevado ao quadrado, para eu conseguir calcular
Só o diâmetro do parafuso é igual à raiz quadrada de 4 vezes a carga incidente dividido por π vezes a tensão admissível.